Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o objeto requests do Django. Então toda vez que nós recebemos uma solicitação via client para o nosso servidor que foi construído em Django, a gente recebe um parâmetro na view, que a gente costuma comumente chamar de request. E esse parâmetro é um objeto que o Django cria para a gente. Ele vai vir lá da classe HTTP request e dentro dele a gente tem algumas informações e métodos extremamente úteis que nós podemos aproveitar dentro das nossas aplicações. Alguns deles são mais comuns, como por exemplo o get, o post, o file, que a gente utiliza mais comumente. Mas algumas informações ali, como por exemplo o IP do usuário e etc., a gente costuma não usar tanto e às vezes a gente acaba nem sabendo que isso existe para alguns programadores mais iniciantes. Mas então vamos lá, vem aqui comigo que eu vou dar uma introdução aqui de como que está o meu template Django e a gente entra na parte do request. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o meu URLs. Então aqui dentro do meu URLs eu criei uma URL um caminho vazio, que renderiza views home, que está dentro do app test, então from test import views, que a gente importou. Dentro do app test, eu vou ter aqui a nossa view. Dentro da view aqui tem uma view home, que simplesmente renderiza um request com return HTTP response test. Vamos testar? Deixa eu abrir aqui, colocar 127.0.0.12.8000 e aqui está lá, teste. Então, simplesmente já temos aqui a nossa view funcionando, certo? Isso é muito importante, porque é a partir dela que nós vamos fazer os nossos testes. Então, esse parâmetro aqui, que é a requisição que foi enviada do client, ele é obrigatório que a gente receba. Mas o que é possível fazer com ele, para que ele serve e tudo mais? Então, vamos começar do básico, né? Algumas variáveis que ele disponibiliza para a gente com algumas informações de usuário. Por exemplo, se eu vim aqui e der um print em request.path, ele vai mostrar o que para a gente? Ele vai nos trazer o path da requisição. Certo? Então, ele me traz literalmente o path, sem o domínio, obviamente, da requisição na qual o usuário fez. Então, por exemplo, aqui no nosso caso seria uma barra vazia, ou seja, não tem um path nenhum. Ou poderia ser barra auth, barra registro, barra auth, barra cadastro, barra auth, barra login, barra home, barra plataforma, barra 1. Ou seja, literalmente o caminho da onde veio aquela requisição. Vamos fazer o teste? Se eu abro aqui meu navegador, pressiono F5 e volto lá para o meu VS Code, ele me traz apenas o barra. Por quê? A minha URL que eu estou fazendo a requisição aqui é vazia. Se ele tivesse feito barra home, barra plataforma, volto aqui no meu navegador, dou um F5, aqui eu coloco barra plataforma, ele me exibe o teste, aqui eu escrevi errado, barra plataforma, ele me exibe o teste e lá no meu VS Code, barra home, barra plataforma. Então, uma das coisas que vem junto com o objeto request é o path que o usuário fez para chegar naquela requisição. Isso pode ser importante porque, às vezes, uma determinada view, uma mesma view que você está criando, no caso, vamos pegar o exemplo dessa mesma view aqui, a view home, ela pode ser chamada por duas URLs diferentes. E você quer diferenciar de qual URL que o usuário veio, de qual rota que o usuário veio, de qual path que ele veio. Então, dessa forma, estando numa view que é chamada por uma mesma URL, você consegue diferenciar por onde o usuário veio. Ou às vezes você pode utilizar isso para N formas diferentes, dependendo da sua regra de negócio que você precisa fazer. Um outro parâmetro muito importante, que é bem mais comum, que a gente utiliza bastante, é o method. Simplesmente, ele informa qual que é o verbo HTTP da requisição. Então, põe um request.method. Isso daqui vai me printar se é uma requisição. Post, put, delete, get e etc. Então aqui, vamos vir aqui pelo navegador. Se eu estou fazendo a requisição pelo navegador, significa que ela é uma requisição do tipo get. Então tá aqui, get. Isso é importante porque às vezes você quer diferenciar qual que é o tipo de requisição para dependendo do tipo de requisição você vai fazer uma coisa diferente. Então os verbos HTTP, cada um deles tem uma função diferente. Por exemplo, o get é para listar algo do servidor. O post é para criar algo novo no servidor. O put para atualizar algo. O delete para deletar alguma coisa e assim por diante. Então vamos supor que você tem lá na view home. Se o método da requisição for get, você quer listar. Se o método da requisição for post, você quer criar. Ou vamos pegar um exemplo mais simples. Você tem lá uma view chamada usuário. Então, se o que o usuário fez
foi uma requisição do tipo get para essa view usuário, você vai listar todos os usuários. Se a requisição que o usuário fez foi do tipo delete, você vai deletar um usuário. Então você poderia utilizar isso daqui dentro de um if. Então se request.method for igual a get, você faz isso daqui. Você, por exemplo, daria o return HTTP response. Elif, aí você poderia fazer elif request.method for igual a post, faça outra coisa, ou seja, você consegue, dependendo do, deixa eu só apagar aqui, dependendo do tipo de requisição, tomar uma ação diferente dentro da mesma view, certo? Vamos lá para mais coisas que são mais comuns. Vamos começar aqui pelo que é mais comum, depois a gente vai para aquilo que não é tão utilizado no dia a dia. Outra coisa que a gente utiliza bastante é o get. Então, request.get. Ele vai trazer aqui para a gente como se fosse um dicionário que é implementado um pouquinho mais robusto, que é um query set, um query dict, na verdade. Ele vai ser um query dict, que é basicamente uma abstração uma implementação a mais do dicionário. Então, ele é uma herança do dicionário, só que com algumas implementações a mais, porque o dicionário tinha algumas limitações. Então, os desenvolvedores do Django tiveram que criar essa estrutura de dados chamada query dict. Comenta aqui se você quer um vídeo específico sobre query dict, que é essa estrutura de dados extremamente poderosa, que eu trago aqui para vocês também, se vocês tiverem interesse. Então, vai ser um query dict, que é uma estrutura de dados do Django muito parecida com o dicionário, só que algumas funcionalidades a mais, um pouco melhor do que o dicionário em muitos casos. E ele vai conter todos os dados enviados através do get para a gente. Então, através da requisição get, você enviou alguns dados, alguns parâmetros, e ele vai retornar ele para a gente. Então, aqui no caso, se eu tirei o return HTTP response, né? Vamos colocar aqui de novo. Colocar aqui print get. E lá no meu navegador, pressionar F5, ele vai mostrar que o nosso query dict está vazio, ou seja, não tem informação nenhuma ali dentro dele. Então, se eu vim aqui nos meus parâmetros de URL, passar alguma informação, por exemplo, ponto de interrogação, nome vai ser igual a Caio, e comercial para passar uma outra coisa, idade é igual a 21. Agora, se eu pressionar F5 e lá no meu VS Code, olha só o nosso query dict, ele tem nome Caio, idade 21. Uma das coisas muito interessantes que o query dict traz para a gente, diferente do dicionário, é que ele traz essa possibilidade de que alguns formulários HTML, eles enviam mais de um dado por vez. Então, por exemplo, o checkbox, ele pode enviar mais de uma informação daquele mesmo tipo. Por exemplo, o nome, ele viu o nome Caio, a pessoa selecionou, selecione quais nomes você quer. Aí a pessoa selecionou o Caio e também ela vai passar aqui, vamos passar um e-comercial, ela passa aqui o nome de novo e vai passar o João. Então, o query dict ele já vai fazer todo esse processamento para a gente de colocar todos os nomes dentro da chave nome e a idade dentro da chave idade. Então, essa estrutura aqui, query dict, é muito poderosa e eu pretendo trazer para vocês, se vocês tiverem interesse, todas as funcionalidades a mais que ela tem do dicionário, o que ela tem de comum, o que ela tem de diferente e assim por diante. Então, comenta aqui se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o query dict. E antes da continuidade, pessoal, quero lembrar de vocês de participar da PyStack Week 3.0, que é um evento 100% online e gratuito que ocorre algumas vezes durante um ano, e dentro desse evento a gente desenvolve um projeto do absoluto zero utilizando a linguagem Python e o framework Django. Então, em edições anteriores a gente já desenvolveu um sistema de delivery, sistema para aluguel e compra de casas e apartamentos, nós já desenvolvemos também uma plataforma de aulas online, e nesta edição, que seria a edição 3.0, nós vamos desenvolver uma aplicação para conectar empresas a profissionais freelancers. Então, para você participar e acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python, é muito simples, basta ir lá no primeiro link da descrição, colocar seu nome, e-mail, clicar no botão cadastre-se e você vai estar participando do evento, ok? Dado esse recado, vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Então, assim como o get, nós temos o post, só que o post vai ser do método post. Então, se o método da requisição foi get e foram passados parâmetros, ele vai estar dentro do get. Se o método da requisição for post e ele tiver passado parâmetros, nós temos o post. Vamos aqui atualizar o servidor, atualizou, pressionamos F5 e o nosso post vai estar vazio. Isso porque a gente não passou nenhum parâmetro via post. A requisição que a gente fez foi uma requisição get. Então, o query dict do post
vai estar vazio como esperado. E aqui no get eu quero mostrar para vocês, eu posso acessar a chave daquele determinado queryDict. Então no dicionário a gente faria assim, request.get, e aqui dentro a gente passaria nome. Se eu volto aqui e pressiono um F5, cadê? Vamos pressionar o nosso F5, pressionamos. Vamos voltar aqui, ele me mostrou o João. Só que se o nome, se essa chave não existe, isso daria uma exceção. E seria problemático para a nossa aplicação, porque às vezes o usuário pode ou não passar esse parâmetro. Então a gente, em vez de pegar dessa forma, por exemplo, se eu colocar aqui o parâmetro cidade, por exemplo, e lá no meu navegador pressionar F5, vai me dar problemas, porque ele já me deu retorno aqui, ó, multivalue dict key error, ou seja, não existe a chave cidade. Então, se eu quero pegar a chave, se ela existir, se ela não existir, não dê erro, eu posso utilizar o .get. Então, pegue uma chave, ó, então lá da requisição que eu recebi, no método get, pegue para mim a chave cidade. Neste caso, o que vai acontecer? Se eu pressionar F5 aqui, a chave cidade não existe. Mas ele não deu erro nenhum. Ele continuou me exibindo a página que deveria exibir, que seria a página teste. Então, se eu volto aqui, olha só o que vocês podem perceber. Ele mostrou aqui none. Ou seja, se existir, ele traz para mim. Se não existir, ele me retorna none. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, nome. Nome, se eu volto aqui, pressiono F5, ele vai me trazer aqui o João. Por que ele me trouxe um nome só? Porque eu utilizei o get. O get pega apenas um valor. Eu tenho o get list para quando é mais de um valor. Se eu pressiono F5, volto aqui, ele me traz a lista de nomes, Caio e João. Certo, pessoal? Um outro parâmetro que nós temos aqui é print request.file, que ele basicamente vai trazer os arquivos enviados de um formulário para a gente. Então, se lá no front-end alguém enviou arquivos para você, ou pode ser uma imagem, um vídeo e etc., um PDF, ele vai estar aqui dentro. No caso aqui, é só um exemplo de teste, ele não vai estar trazendo... Aqui eu coloquei file, é files com S, tá? No plural. Certo? Vamos voltar aqui, pressionamos F5, eu venho aqui e eu tenho um multivalue dict, que basicamente o queryDict, ele herda de multivalue dict. Então, vocês poderiam até vir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, eu não vou mostrar agora não. Eu vou deixar isso para a aula de queryDict, se vocês tiverem interesse, tá? Então, comenta aqui se vocês têm interesse nisso, que eu mostro tudo isso para vocês. Mas, basicamente, aqui ele trouxe o multivalue dict vazio. Deixa eu só voltar aqui, pressionar o F5 novamente. Tá aqui. Então, eu trouxe o multivalue dict vazio porque eu não tenho nenhum arquivo enviado. Mas, se o front-end, se o client tivesse enviado um arquivo junto com a requisição, ele estaria aqui. Um outro assunto que nós temos aqui, muito importante, são os cookies. Então, request.cookies. Então, às vezes, pode ser que a sua aplicação dependa de cookies para funcionar. Então, você tem lá aquele formulário que você pede, eu aceito os cookies, etc. Para que a navegação do usuário fique mais fácil, para que você guarde informações sobre ele no próprio navegador e no back-end você recupere esses dados. Então, o próprio Django, ele utiliza de alguns cookies, como, por exemplo, o Session ID, para que o Django consiga utilizar sessions, o CSRF token para ter as validações de formulário, e assim por diante. Então, se eu venho aqui, pressiono F5, olha só o que nós temos. Nós temos lá um GCL-AU do próprio Django, um CSRF token do próprio Django, um Session ID. Então, o próprio Django define esses cookies no navegador do usuário. Não fui eu, como programador, que fiz isso. Não fui eu, Caio. O próprio Django já fez isso. Agora, vamos supor que eu, Caio, queira, por exemplo, criar um cookie lá no navegador do usuário. Isso pode ser feito de diversas formas, tá? Normalmente quem faz isso é o front-end, tá? O front-end, através de JavaScript, define o cookie lá no navegador do usuário. Mas eu, como back-end, posso fazer isso também através de uma response do Django. Então, em vez de retornar aqui o HTTP response, eu vou retornar aqui response. Eu vou falar que a variável response vai ser igual a HTTP response. Vou passar aqui o teste que a gente estava passando sempre. Só que agora eu vou falar que response.setCookie, set_cookie. Aí eu passo qual que é a chave e o valor do cookie, porque um cookie ele é formado de chave e valor, assim como um dicionário. Então a chave eu quero que seja logado e depois o valor seja true. Então eu estou criando um cookie no navegador do usuário. Lembra que da última vez eu pressionei F5, que eu atualizei o navegador, ele mostrou pra gente, deixa eu ver se eu acho, os cookies. E os cookies não tinha nenhum cookie chamado teste, chamado logado, na verdade. Agora tá muito para cima. Aqui, ó. Então, os cookies que tinham GCL-AU, CSRF token e Session ID. Agora, quando eu pressionar F5, vamos ver.
pressionei F5, o que que aconteceu? Ele vai me mostrar o GCLAU, o CSRF token e o Session ID. Caio, cadê o logado que você criou? Eu printei antes de criar. Agora, se eu pressionar F5 de novo, ou na verdade, antes de pressionar F5, eu vou vir aqui em Inspecionar, vamos vir aqui em Application, vamos vir em Cookies, e tá aqui, ó, o cookie logado já foi criado. Agora, se eu vir aqui pressionar o F5 novamente, quando o meu Django lê isso daqui, ele vai me mostrar para mim, cadê? Tá lá embaixo. Ele já vai me trazer para mim aqui o logado true. Então, eu consigo ler esses cookies que o front-end, ou eu mesmo como back-end, através do HTTP Response, criou e eu consigo ler. Então, eu poderia fazer assim, se lá no cookie do usuário já está logado, claro, nunca façam isso, tá? Essa não é a forma de fazer autenticação. Mas eu poderia, por exemplo, gravar o token de autenticação do usuário nos cookies. Se esse token ainda é válido, mantenha ele logado. Enquanto o token não for válido, quando o token não for válido, você pede para ele fazer login novamente. E através disso, desse request.cookie, você poderia fazer esse tipo de coisa, tá? Armazenar informações do usuário para você não ter que ficar pedindo para ele todas as vezes, certo? Depois, nós temos algo muito interessante, que é o meta. O meta ele vai trazer diversas informações da requisição. Request.meta. Vamos dar um F5 lá no nosso navegador. Vamos fechar isso daqui, né? F5. Voltamos para o VS Code e olha o tamanho desse dicionário que ele trouxe para a gente. Apertei aqui sem querer. Volta para o terminal. Olha o tamanho desse dicionário com dezenas de informações. Desde os cookies que nós tínhamos, do Session Manager, nós temos aqui o endereço, nós temos aqui o que mais de interessante que eu posso mostrar para vocês. O Server Software, que no caso é o nosso WSGI, que a gente está utilizando do próprio Run Server do Django. Nós temos o HTTP Cookie aqui, que já traz direto. Nós temos o que mais aqui? Eu vou mostrar um por um para vocês, vamos lá. Um por um de todos não, mas os mais utilizados, né? Então vamos começar pelo HTTP Roast, eu acho que é interessante te mostrar. Então print, aqui vamos lá, request.meta. Isso aqui é um dicionário, então eu posso utilizar como se fosse um dicionário de acessar pelo valor ali, pelo getItem. Então eu coloco http _host. Isso daqui vai me trazer o host do cliente. Então ele vai me trazer exatamente o host do servidor, na verdade. O host que o cliente acessou o servidor, na verdade, né? Então aqui no caso meu vai ser 127.0.0.1, porque eu estou rodando na minha máquina local. Vamos testar, pressiono aqui e ele mostrou 127.0.0.1. Vou até comentar essa linha aqui, porque senão ele traz um dicionário gigantesco que atrapalha a gente. Vou voltar aqui, me mostrou o teste. E aqui ele me trouxe lá 127.0.0.1, que no caso é o host do servidor que o cliente fez a requisição, que eu estou rodando na minha própria máquina. Um bem legal aqui que eu estava esquecendo de mostrar para vocês é o User Agent. Estava tendo até uma polêmica de que poderia acontecer alguns bugs em diversas aplicações se não fossem corrigidos pelos programadores por causa do User Agent. Então, http user agent. Isso daqui é uma string fornecida pelo seu próprio navegador para que você, como lá no back-end, saiba qual navegador o usuário está fazendo a requisição. Então aqui ele já me traz toda uma string aqui, por exemplo, Mozilla /5, pelo Linux, Apple WebKit, tananã, o que eu acho mais importante falar aqui para vocês agora, Chrome /98. Muitas aplicações exigem que o usuário esteja com o navegador uma versão não tão antiga. Por exemplo, a minha aplicação só vai funcionar em navegadores tiver a versão do Chrome acima de 90. Então, o que o pessoal faz? Ele pega essa string, que é literalmente uma string, vem aqui no Chrome, tananã, e pega esses dois dígitos. O 98 verifica, esses dois dígitos aqui é maior do que 70, por exemplo? Só quero que funcione acima do 70. Se for maior do que 70, a aplicação funciona. Se não for, você pede para o usuário atualizar o navegador. Só que estava acontecendo um problema. Diversos programadores que fazem aquela famosa gambiarra, em vez de eles pegarem aqui, depois da barra, Chrome barra, depois disso, você pega os números até o ponto, e verifica se esse número é maior do que 70 ou algo do tipo, o que os programadores faziam? Eles pegavam literalmente a posição da string desses dois números e verificavam se era maior que 70. Mas, presta atenção, a gente está na versão 98 do Chrome. Entenderam o problema? Quando isso daqui já foi para a versão 100,
ele vai pegar os dois primeiros números ali, que vai ser 10. 10 é uma versão extremamente antiga do Chrome e o seu software não funcionaria falando que o seu navegador está desatualizado, que está na versão 10. Mas na verdade não, está na versão 100. Então algumas empresas que faziam isso de pegar os dois números e não fazer ali até o ponto, vão ter que atualizar, senão o sistema não vai funcionar na versão 100 do Chrome, tá? Mas aqui é algo muito simples de se resolver também. Eu acho que qualquer empresa ali que esteja um pouquinho mais atenta no que está acontecendo vai pegar isso bem antes de acontecer e vai resolver, tá? Uma, duas, 3 linhas de código ali resolve isso. É aquela famosa gambiarra, né? O programador com preguiça, em vez de... Porque dá mais trabalho você encontrar o Chrome, o barra, pegar até o ponto, só mais tananã, para ver se... Ou você pegar os dois dígitos direto na posição da string. É muito mais fácil pegar os dois dígitos direto na posição da string, tá? Depois nós temos a query string, que é literalmente os dados que foram passados como parâmetro lá no navegador. Então esses dados aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, ponto de interrogação, nome é igual a Caio, e idade 21, nome é igual a João. Isso daqui é a nossa query string. Então vamos voltar aqui, eu vou vir aqui, colocar aqui, query underline string, e ele vai trazer esses dados ali que eu passei via get pra gente. Então vamos voltar aqui. E tá aqui, ó, nome é igual a K, idade é 21, nome é igual ao João, exatamente a string que foi passada. O que mais que nós temos? O IP do cliente, que é o remote addr, então vamos copiar aqui, o remote address, o endereço remoto, remote underline addr. Vamos ver aqui no meu caso, o meu IP tá aqui, que no caso é o 127.0.0.1, mas no caso, quando você não estiver rodando isso localmente, vai ser de fato o IP da pessoa. Então, quando, por exemplo, você quer bloquear um determinado IP que está fazendo muitas requisições para o seu servidor, você verifica o IP dele, você vai contando quantas requisições esse IP fez. Ah, passou de 1000 requisições em 1 segundo, bloqueia esse IP. Então, através desse remote addr, você consegue saber o IP da pessoa e determinado tomar ações em relação a isso, tá? Bloquear o IP daquele determinado usuário, tá? Nós poderíamos pegar também algo que eu acho que não é tão comum assim, a porta do servidor, que eu acho que daqui é em casos extremamente específicos que poderiam ser necessário. Server underline port. Pressionamos F5 e tá lá a porta 8000, que no caso eu estou rodando localmente aqui, o próprio run server do Django já roda direto para a porta 8000. Então acho que essas daqui são as constantes mais úteis aqui para a gente. Existem outras, claro, você pode pesquisar na documentação do Django. E eu acho que existe três métodos também que vai retornar algumas coisas muito interessantes para a gente, que é bem utilizado também. Então vamos pegar o full path, né, que seria o path mais a query string. Então eu poderia dar um print request.get underline full path. O full path nada mais é que pegar o path do usuário mais a query string que está aqui. Só mais esses dois. Então esse método aqui já faz isso para a gente que a gente não tenha que fazer na mão. Então se eu pressionar um F5 aqui e vir aqui, ele me traz literalmente o path completo. Barra home, barra plataforma, ponto de interrogação, nome, Caio, idade e nome aqui João novamente, tá? Então o get full path faz isso. Isso daqui é bem útil, a gente acaba utilizando bastante. Outra coisa que é muito interessante a gente trabalhar é verificar se a conexão do usuário é uma conexão segura, ou seja, se ela é HTTPS. Então, request.isecret, abre e fecha parênteses. Isso daqui vai ser um booleano, um true ou um false. Se foi uma requisição via HTTPS, true, se não foi, false. Que no caso aqui do run server do Django ele roda via HTTP, então isso aqui vai me dar um false pra gente. Mas quando você fizer deploy e isso aqui estiver rodando via HTTPS, ele vai retornar um true, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e não se esqueça de se inscrever na PyStack Week 3.0, primeiro link da descrição.